Olá, pessoal, sempre muito bom ter vocês aqui nessa nossa série de entrevistas, O Ser e Fazer Psicologia. E hoje nós vamos falar sobre pesquisa em psicologia, com essa grande pesquisadora que está aqui, a Terezinha Amaro. Então, Terezinha, gostaria que você se apresentasse. Hum? Bom, então, Terezinha, né? Amaro, eu sou psicóloga, psicóloga clínica, psicoterapeuta e pesquisadora. Escola hospitalar também, né? Já até fizemos uma entrevista aí com psicologia hospitalar. Uhum, E tenho aí algumas pós-graduações nessas áreas, né? E também dois pós-doutorados, né, que envolvem pesquisa, que eu acho que essa é a nossa participação agora aqui, né? uhum, E mais enfim, e alguns outros trabalhos, escritas de artigos, capítulos de livros, né, que de alguma forma reforçam aí essa minha tarefa, digamos assim, como pesquisadora, ou essa minha missão, né, como uhum. pesquisadora. Tá, vamos começar. Eu vou pedir para você explicar o que é ser pesquisadora em psicologia. É. Então, olha só, quando a gente começa já na graduação, né, é muito importante, se você tem vontade de ingressar nessa área, né, ser pesquisador, tem que ter um perfil assim, você tem que gostar de ler. Pessoa que gosta de ler, de alguma forma ser curioso. A curiosidade é um negócio que eu acho que talvez um dos mais relevantes, né? Uma das Uhum, características mais relevantes para essa área. Ser curioso, ficar atento ao que está sendo dito sobre aquele tema ou temas que te interessam, né? uhum, Lembrar que a leitura, a escrita, e também até a estatística daquilo que é feito, a gente tem que entrar em contato, porque de alguma maneira as evidências, né, principalmente daquilo que está sendo dos temas que são falados, isso nos traz assim, ele abre, né, um leque de possibilidades, e aí a gente tem de alguma forma começar a escrever isso. Então, assim, só emendando a sua pergunta, quando o aluno está na graduação, começar a escrever é um ponto de partida. As uhum, iniciações científicas, por exemplo, né, elas são extremamente importantes. Procurar um professor, um orientador, que de alguma forma ele pesquisa naquela área, ou conhece aquela área para poder te conduzir. Isso é um ponto de partida, né? uhum. Hoje em dia, nas universidades, tem uma coisa muito forte também, que chamam as ligas, né? São as ligas de vários Acadêmicas. cursos, né? Que também elas acabam sendo um ponto de estudo, de trocas, né? De curiosidades, que também alimentam, né? Até para Uhum, você poder escrever, né? Então, assim, só lembrando desses detalhes. E aí eu acho que o caminho começa aí, né? Participar, por exemplo, está tendo alguma situação, algum pesquisas que estão sendo feitas, vou procurar saber onde estão sendo feitas, conhecer as bases de dados. Será que onde a gente pesquisa? Só lendo o livro do autor que eu gosto? Não. Nós temos bases de dados, nós temos uma série de opções, né, que nos ajudam a entender melhor. Os livros têm uma questão de história, de origem das situações. Mas os artigos, eles nos trazem para a contemporaneidade, aquilo que está sendo escrito agora, que está sendo pensado agora. Tem uhum, universidades, inclusive, que gostam de pesquisas, por exemplo, bem atualizadas, ou seja, nos, tipo, menos de 5 anos, por exemplo, por quê? Porque ficam mais atualizadas, que tem muito mais a ver com que, né, no sentido de trazer resultados, respostas, ou mais perguntas, né? Então, assim, para ser um pesquisador, eu preciso ter perguntas. O que é que eu uhum, quero saber? Ou uma uhum, pergunta, pelo menos, né? O que é uhum, que eu quero saber? E aí eu tenho que ir atrás de respostas. E, às vezes, quando eu vou atrás de respostas, eu encontro mais perguntas. uhum. Sim. Então, tudo bem, faz parte, né, da vida de um pesquisador.
Mas é aí que está a graça da situação. Aí que é né, o cerne da situação mesmo. E hoje eu faço parte de alguns grupos de pesquisa, né? Faço parte, por exemplo, de um grupo, de uma associação brasileira de pesquisas, de pós-graduação em pesquisa em psicologia, e a gente, então, está sempre se atualizando, sempre vendo o que que a gente pode escrever com o nosso tema. São vários temas, né? Que a Ampep, ela tem vários temas, então, dentro da área da psicologia. E eu trabalho muito também com avaliação, né? Então, a gente tem muita questão de avaliação psicológica, do que tem sido pensado, novas formas de pensar a avaliação, porque não deixa de ser uma ferramenta do psicólogo, que às vezes fica meio que à deriva, e a gente precisa resgatar e trazer para a nossa formação, porque é a nossa ferramenta de trabalho também. Uhum, Então, eu acho que são grupos e grupos de estudo também. Interessante isso, né? Grupos pesquisador é importante ter grupos de estudo, grupos de discussão. uhum, Então isso faz com que alavanque de alguma forma essa formação, né, de você levar adiante. E claro, uhum, todo pesquisador ele de alguma forma ele quer ser um acadêmico, né? Ele acaba sendo conduzido para a área acadêmica. Então, se você começa com uma iniciação científica e fazendo tudo isso que eu estou, né, trazendo até então, depois você, então, o que que você faz? Você vai atrás de um mestrado, né? Então, você começa a se interessar em estar em um mestrado, em alguma coisa assim, né? Porque é isso que vai te trazer maiores, digamos assim, onde você vai ter muito mais possibilidade de se ingressar na área, né? uhum. Sim. É, eu acho que você deu já uma visão bastante ampla, mas eu queria retomar o comecinho, né? Aham, Porque eu acho que cada vez mais, até em consequência do momento que a gente vive hoje, que o nosso nível de atenção está reduzindo para 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, né? Eu acho que quem chega na faculdade hoje tem uma certa dificuldade com textos longos, com leitura de livro, né? Não todo mundo, mas uma parte a gente sabe, a gente, né, vê que isso acontece. Então, entender que fazer pesquisa sem ler é impossível, é impossível, né? totalmente impossível, né? E não ler Exatamente. apenas aquilo que é demandado para a aula, mas tem que ir além. Tem que ter essa curiosidade de, tá, esse é o texto base que o professor pediu para discutir na sala de aula, eu vou ler esse texto base, mas eu tenho que saber, tá, como você disse, o livro está trazendo a história daquilo, e o que está se falando hoje? Então, ir atrás de algum artigo mais atualizado, para ver o que já está sendo discutido naquela área, né? Porque se a pessoa Exatamente. não tem interesse em fazer isso durante as aulas, ela não vai ser uma pesquisadora depois. Exatamente. Tem que transcender um pouquinho, né? Além daquilo que já é trazido, mostrado ali, né? O aluno Uhum, precisa ir além um pouco, né? é. Isso é E a muito iniciação importante. científica, para quem não sabe, o que que é uma iniciação científica? Só para a gente explicar o que que é. É exatamente isso. É o seu primeiro contato com a ciência, né? Onde você vai, de alguma forma, pegar um tema, ou Uhum, idealizar e ver se ele procede, por exemplo, e você pesquisar sobre aquilo. Então, isso é a iniciação científica, é quando você inicia esse processo de estar nesse mundo da uhum, ciência, né? Normalmente isso acontece no período quê? Da graduação. Uma pena, às vezes, que o aluno só conhece, só entra em contato, só se atina, por exemplo, no último ano, e aí já não dá mais tempo, né? uhum, Então, isso deveria ser algo, né, já que vem uhum, desde o começo da graduação, porque o aluno tem o tempo dele ir amadurecendo a ideia, e pelo menos no meado do curso ali, ele já, uhum, de alguma forma, migrar, né? Porque muitos têm vontade de seguir a carreira acadêmica. uhum, Só que a carreira acadêmica, ela exige realmente assim tudo isso, né, junto, né? Não necessariamente o pesquisador é acadêmico, mas normalmente acontece de ser as duas coisas, né?
Uhum, Então, a iniciação ela acaba conduzindo para isso. E também é aquela coisa, né? Quando eu tenho uma pesquisa, eu vou falar sobre ela, eu tenho que ter propriedade, eu sou um protagonista daquilo. Então, se eu vou contar isso para os meus alunos, né, eu uhum, preciso saber bem o que eu estou fazendo e o que eu estou falando, né? Então, um professor pesquisador, ele é muito importante para um aluno que quer seguir essa carreira, porque ele vai contar aquilo que ele já fez, né, o que ele conhece, né, e como que chega até ali, os primeiros passos, né, uhum, as questões éticas que envolvem a pesquisa, que tem questões éticas, né, para você fazer com pesquisa com seres humanos, por exemplo, você precisa ter o consentimento, você tem que entrar numa plataforma, né? A comissão de ética vai primeiro, de alguma forma, te dar esse aval para você fazer. Se é uma pesquisa simplesmente de revisão de literatura ou de pesquisa bibliográfica, ok, você pode conduzir junto com o seu orientador, mas são todos aspectos éticos, né? uhum, Envolvem pesquisa. Eu falei de seres humanos, mas também com animais nós também temos a mesma coisa. Temos que ter esse consentimento. Então, assim, tem uma série de questões que o aluno precisa ir devagarzinho entrando em contato nesse mundo, porque é um outro mundo, né? uhum, E que sim, quando se apaixona não volta mais, vai adiante, porque ele uhum, vai te envolvendo e você vai gostando desse saber, né? uhum, Porque não deixa de ser, né? É um saber que te vai, ele aguça o tempo todo, né? Eu, por exemplo, uhum, eu gosto sempre de estudar a origem das coisas. Quando eu não sei a origem das coisas, eu não fico satisfeita, né? uhum, Alguém me traz alguma coisa pronta, eu falo, não, mas de onde veio, né? Como é que começou? Então, isso já é uma coisa que já veio como uma forma de ser de quem é mesmo pesquisador, que gosta de uhum, entender essas questões, essas origens, né? sim. Então começa a faculdade, aí algumas pessoas entram na faculdade já meio direcionadas, sabendo o que quer, mas eu acho que a maioria não. Então, talvez os 2 primeiros anos seja esse espaço de conhecer. E aí, talvez se interessar, talvez eu queira me interessar mais por isso. Que professor que conhece isso, que poderia me orientar? Conversa com esse professor, fala, eu queria fazer uma pesquisa em tal assunto, você me orienta? E aí entra com o processo de iniciação científica, que no final tem que defender um paper, Terezinha. Qual que é o final dessa iniciação durante O a final graduação? então, atualmente, né, como você está pegando o foco da faculdade FMU, o que a gente faz normalmente é se o artigo ficou, ele é aprovado do início ao fim, tá, e está de alguma forma bem visto e, né, e bem avaliado, ele pode ser transformado em um artigo. E aí ele é publicado numa revista científica. Uhum. Então, essa é a finalização, né? Em algumas universidades existe até um local onde as pessoas têm que discutir o tema delas. Então, é como se fosse quase que Na defesa. uma tese, uma defesa, né? Então, o aluno vai, ele leva o tema do trabalho dele, ele discute, o professor dialoga ali junto, os professores, né, que são convidados, dialogam ali com o tema para aprovação e tal, ou fazer algum comentário, ou dar alguma contribuição diferente para ele poder melhorar o trabalho dele. Que também eu Uhum. acho que é muito válido, né? Aliás, acho que Sim. muito válido, né? Hoje o que nós temos é isso, o trabalho tem que ser, ele é aprovado, mas o orientador tem que organizar junto com esse aluno, para ele ficar cada vez melhor esse trabalho e possivelmente ser publicado. Uhum. Eu acho que É. isso acaba sendo para o aluno uma situação extremamente prazerosa e gratificante, né? Quando ele Uhum. vê algo dele ali publicado. É. Hoje, a graduação em psicologia não está exigindo o TCC, né? Mas, na verdade, assim, algumas universidades têm, Tá. sim, ainda tem isso daí. Depende muito do regimento interno de cada um, mas esse TCC está para voltar, né? Uhum. Provavelmente a gente tem indícios aí de que ele está retornando É. para Mas, todas. independente disso, a iniciação científica ela é uma opção. O aluno pode É uma optar opção, por é uma fazer ou não. opção.
E aí, depois, se ele quiser continuar nessa área acadêmica, ele também pode optar por fazer um mestrado, e depois um doutorado, e depois um pós-doutorado, né? Que você já tem dois. Depois, ei, vai seguindo, né? Se dependendo, se ele seguir uma carreira aí de universidades públicas, aí vai até para livre docência, né? Uhum. E então a coisa vai tendo degraus aí. Hum. Hoje, Então, assim, para dar aula em faculdade de psicologia, é exigido mestrado, certo? sim, no mínimo um mestrado, né? Porque entende-se que é um professor mais preparado para poder orientar seus alunos, né? Uhum. Então, normalmente é assim que funciona. E também Certo. tá ok, né? Uhum. Aí eu queria que você explicasse mais um pouquinho, como que se dá a pesquisa em psicologia, que não necessariamente, você já falou um pouquinho, né? Não necessariamente ela é experimental, não necessariamente tem pessoas envolvidas. Pode ter uma pesquisa mais teórica. Só diferenciar um pouquinho os Sim. diferentes tipos de pesquisa. Nós temos vários tipos de pesquisa, né? Nós temos artigos teóricos, a pessoa pega um tema, né? Quer estudar aquele tema e ela discorre sobre aquele tema, o que método que ela utilizou para pesquisar aquele tema, quais foram as referências, né, que ela utilizou para aquilo. Então, esse é um artigo teórico, né? Artigo teórico. Ok. E que envolve o quê? Pesquisa bibliográfica, né? Às vezes pode ser um pouco mais, tem digamos assim, né, algum recorte um pouco mais de meta-análise, que aí entra um trabalho um pouquinho mais robusto, né, onde ele vai ter que ter dados para serem avaliados e consultados, né? Podemos ter também pesquisas de revisões, né? Então, nós temos vários tipos de revisão, revisão sistemática, revisão crítica, revisão da literatura, que também são trabalhos que têm também toda uma robustez maior, né? E temos, então, os artigos experimentais. Os trabalhos experimentais, eles envolvem seres humanos. Esses outros que eu disse não envolvem seres humanos. São pesquisas que são feitas, às vezes, a partir de outros artigos mesmo, onde você vai construindo um debate ou fazendo até digamos assim, um trabalho de entendimento que se fala sobre esse assunto e criando uma consideração sua a partir disso. Os trabalhos experimentais e os trabalhos que a gente vê que são feitos com seres humanos ou com animais, eles exigem um pouco mais, porque a gente tem que ter todo um consentimento para poder, né, de um comitê de ética, né, para poder a gente ter de alguma anuência para poder seguir com aquela pesquisa. As pessoas têm que ter o direito, né? Elas têm que concordar que aquilo que ela mostrou, que ela respondeu, enfim, ela está ciente de que pode ser feito e falado, né? Porque a gente tem que ter todo um cuidado, né, com os sigilos e uma série de questões. Então, as pesquisas experimentais, elas são muito, muito, muito exigidas, né? Mesmo as que são feitas assim, não necessariamente só presenciais, às vezes até pesquisas que são feitas de forma virtual, né? Uhum. Ou por questionários, todas elas precisam ter o consentimento dessas pessoas, né? E enquanto a comissão de ética não der o ok, essa pesquisa não pode começar. Uhum. Então, isso é um dado muito importante. Então, são vários tipos de pesquisas que nós temos, né? As revistas científicas, elas já ditam lá o tipo de pesquisas que elas aceitam, né? Se é artigo teórico, se é artigo de revisão, se são estudos de caso, por exemplo. Estudos de caso, por exemplo, são trabalhos experimentais. Então, eles precisam ter o consentimento para serem realizados. Uhum. Aí demora um pouco mais de tempo para começar a pesquisa? Sim, demora um pouco mais de tempo, porque você precisa esperar que um grupo de profissionais, né,
te deem o aval para você você continuar a pesquisa. É Uhum. todo um processo bem rigoroso, né? Então, é isso. É, É, eu acho que com isso você cobre bastante essa questão do perfil, né, do é, pesquisador. E se a gente falar um pouquinho sobre mercado? Um pesquisador, ele é contratado CLT para ser pesquisador? Um pesquisador, ele é remunerado por sua pesquisa? O que que o mercado diz sobre isso? depende muito do tipo de pesquisador, né? Existem pesquisadores e pesquisadores, né? Falando da psicologia, né? Às vezes a gente tem algumas empresas organizacionais que às vezes contratam realmente pesquisadores e tudo bem. E aí a forma de contrato vai depender de como vai ser feito junto com a empresa. São particularidades, né, muito assim. Agora, o que a gente vê mais são pesquisadores, professores, né, que trabalham pelas universidades, são pesquisadores e trabalham por fora, desenvolvem trabalhos, que é um pouco do meu caso, que estão ligados a outras organizações de pesquisa, né? E levam o nome da universidade porque, de alguma forma, estão vinculados àquela instituição, mas, né, não tem não são pagos simplesmente porque são pesquisadores, e sim porque são professores, né? Então, agora, outras empresas, com certeza, depende dentro do ramo e daquilo que aquela empresa precisa, né? Às vezes são pesquisas muito quantitativas, né? De alguma situação que eles querem no mercado, e aí eu acho que pode ser o tipo de contrato, eu não saberia assim, te precisar, porque vai depender muito, né, Uhum, do estilo da empresa mesmo, do tipo de contrato que ela quer fazer com aquele profissional, uhum, né? certo. E tem alguma outra coisa que você poderia compartilhar com a gente para ajudar um aluno que esteja pensando, quero ser pesquisador, não quero, o que que você diria? É. Então, eu acho que assim, então entra muito isso. Comece, aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar com pesquisa, elas precisam fazer a seguinte pergunta, né? Eu quero escrever, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, estudar, sempre. Eu acho que é um perfil interessante, né? Não que os outros não precisem disso, tá? Todos precisam, mas o pesquisador ele tem que ter esse lado um pouquinho maior no sentido de ir mais atrás, né? De alguma forma ter essa curiosidade, né? E de ir adiante. Além disso, né? Se envolver em algum projeto de pesquisa, algum nele. Não, não tem iniciação, mas tem uma pesquisa que está sendo feita por um professor, eu gostaria de participar. Participe. Existem grupos, às vezes, que precisam de voluntários. Participe de pesquisas de voluntários, participe essas opções, porque isso é um ponto de você se ver na situação e criando, né, de alguma forma, habilidades. Porque essa questão é assim, é desenvolver habilidades. Uhum, Às vezes a gente não sabe exatamente como, mas é desenvolver habilidades. Esses dias uma aluna me falou, ai, professora, eu não sei como é ser pesquisadora, mas eu gosto muito. E eu não sei se eu escrevi direito. E então eu falei, vamos começar? Né? E eu sei, e ela começou a conversar comigo, eu percebi que ela era uma menina leitora, né? Ela gostava de ler. Eu falei, olha só, você já tem muito para isso. Nós começamos a conversar e ela começou a me mandar coisas e situações, e eu comecei a perceber o quê? Que ela tem, sim, dentro dela. Ela só precisa o quê? Desenvolver essa habilidade. uhum, Então, eu acho que é isso. Coragem. Então, acho que eu posso dizer o seguinte: coragem. Tenho vontade? Coragem. Vamos uhum. desenvolver habilidades, né? E a gente só consegue Exatamente. desenvolver como? Estando nas situações, enfrentando, né? Sim. Mergulhando de alguma forma nas situações. Então, é um pouco isso. É, porque você está trazendo, a pessoa tem o potencial, mas ela só vai desenvolver na prática. Vai desenvolver na prática e também, né, falando, olha, tirando às vezes até um pouco aquele receio de errar.
Quer dizer, o Uhum, que mais eu percebo no aluno, às vezes, é o medo, estou fazendo certo, uhum. né? É isso mesmo? Eu não sei se eu fiz direito. Mas a gente começa errando às vezes mesmo, né? Até porque a E graduação é um lugar para isso, né? Para aprender. para aprender, é um aprendizado. Eu acho que o início é um aprendizado. Depois Uhum, a gente começa a ter um caminhar aí meio até, de alguma forma, sozinho. Mas, para ser bem honesta, nem tão sozinho, porque pesquisa, muitas vezes, ela é muito mais em equipe do que sozinho. Ela uhum, dá mais consistência. uhum. Né? Então, assim, eu quero caminhar assim, às vezes as ideias, né? Talvez caminhar as ideias, né? Você tem uma ideia particular, mas sempre estando com mais alguém, isso te ajuda, né? Porque são vários olhares. Né? É. E só para finalizar, né? Você tem bastante experiência. Você fez doutorado, dois pós-doutorados e hoje é editora de uma revista científica. Quer falar um pouquinho Aham. sobre isso? Então, nossa, isso é uma coisa bacana, né? Nós temos uma revista, né, Patrícia? Patrícia também está nessa revista. Nós estamos nessa revista já desde que a gente assumiu, nós assumimos juntas. A ACES, né, que é a Atlas de Ciência da Saúde, é uma revista da saúde, então envolve todos os profissionais de saúde da universidade, mas curiosamente, duas psicólogas estão, né, nós estamos aí juntas, tentando direcionar essa revista, né, e temos mais uma colega que é fisioterapeuta, né, que é a Alessandra. E então, a revista, ela é muito interessante, porque ela recebe tanto os trabalhos de iniciação, e aí fica a dica para os alunos, ela recebe os trabalhos de iniciação científica, os trabalhos, às vezes, que são desenvolvidos com o professor, não necessariamente de iniciação, mas que algum trabalho né, de iniciativa de pesquisa, por exemplo, para um professor e um aluno, às vezes até resultante, né, como resultado de uma liga, por exemplo, né, onde os alunos escrevem sobre esse trabalho. Isso, né, temos desde esses trabalhos até trabalhos de professores doutores, de professores mestrandos, de professores pós-doutores, não só necessariamente da universidade, mas de várias universidades do Brasil. Então, a revista que ela está tendo uma visibilidade cada vez maior, né, no Brasil, e isso, para o aluno que está começando e ele quer entrar nessa área, ela é uma opção muito interessante de pesquisa, de publicação, porque o trabalho dele vai ser visto, vai ser provavelmente comentado e utilizado em outras pesquisas, que esse é, né, a questão importante, né, a gente ser mostrado, a gente ser referenciado, né, por outros trabalhos. Então, acho que é uma porta muito legal, muito importante para o aluno de psicologia que quer, de alguma forma, entrar nessa área da pesquisa. A ACES então, nós temos um site, então, o PC é Atas, né? Se eu não me lembro agora, da revista ACES, enfim, vocês podem entrar, que está disponível, e que eu acho que é importante conhecer. Legal. É isso, Depois eu deixo o link para a revista na da descrição do revista, né? vídeo, para as pessoas Exatamente, poderem acessar. Legal. acessar. Então, vou te pedir para fazer um convite para quem se interessa por essa área. Então, pessoal, para quem se interessa por essa área, comecem a escrever, procurem temas que vocês gostem de discutir, levem adiante, converse com um professor que vocês tenham alguma identificação com ele, não importa a área, importa é a pergunta que vocês têm. Lembra, no início eu falei da pergunta? Tenham perguntas ou uma pergunta e vão atrás, e vão e comecem, iniciem, porque a gente só tem um jeito de fazer as coisas, iniciando, começando, né? Sem medos, sem receios, com coragem. É isso. Legal. Muitíssimo obrigada, Terezinha. Duas Obrigada a você. entrevistas que fizemos, né? E eu tenho certeza, Aham. assim, que as pessoas, como eu sempre aprendo com você, eu tenho certeza que quem estiver assistindo vai aprender muito também. Muito Muito obrigada. obrigada.
Obrigada a você também. Olá, muito obrigada por ter assistido essa entrevista. Espero que ela tenha te ajudado a ampliar o seu olhar sobre a psicologia, a tirar as suas dúvidas. Nós estamos aqui gravando uma série de entrevistas. O nome do quadro é O Ser e Fazer Psicologia. E o propósito é apresentar para você as diversas áreas de atuação e as diversas abordagens da psicologia. Então, por exemplo, áreas de atuação: psicologia hospitalar, psicologia escolar, psicologia jurídica, e abordagem seria a psicologia analítica, a psicanálise, o TCC, análise de comportamento. Então, se você está querendo, só por curiosidade, entender como funciona a psicologia, ou se você é aluno de ensino médio e está tentando escolher uma profissão, ou se você já é aluno de psicologia e tem tantas opções pela frente que não sabe o que escolher, continue assistindo. Temos outras gravações que já foram publicadas e ainda teremos mais, né? E continue assistindo, compartilhe com quem você acha que também pode se interessar pelo assunto, tá? A ideia é sempre trazer informação e conteúdo interessante para vocês. Obrigada mais uma vez e nos vemos na próxima entrevista.